Sabe por que você provavelmente está perdendo vendas? É porque você está deixando de fazer um bom follow-up e provavelmente você está vendo seus clientes minarem a sua base de clientes. Porque você está deixando de fazer da forma correta e você provavelmente não está seguindo um processo adequado junto ao seu perfil de cliente ideal. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai matar o que é follow-up e entender de fato como que você vai aplicar isso dentro do seu negócio. Antes da gente falar exatamente sobre o que é follow-up e entender como que a gente coloca essas cadências dentro do nosso negócio, dentro do nosso funil de vendas, é importante demais que a gente entenda que a negociação ela tem que seguir com o cliente ideal. Ou seja, se você ainda não definiu o seu perfil de cliente ideal, é muito importante que você faça esse estudo previamente para que aí sim você construa o seu funil e suas réguas de comunicação com o seu cliente. E aí, falando exatamente sobre esse cliente ideal e como a gente conduzir essa etapa de follow-up, primeiro a gente vai definir o que é follow-up. O follow-up nada mais é do que um acompanhamento com o cliente. Se a gente lembrar, os clientes eles têm ali níveis de consciência diferentes. Ou seja, eu tenho clientes que eu acabo de prospectar ou que ele chega através do meu inbound, que ele já está pronto para tomar a decisão, e aí esse cliente ele naturalmente não precisa de tantos follow-ups até a venda. Se a gente analisar, pelo menos aqui dentro do nosso negócio, a maioria dos clientes eles requerem uma maior cadência, ou seja, um número de follow-ups dentro do meu processo de venda. Dito isso, é importante demais que o básico mesmo para você que está gerenciando uma área de vendas, ou então para você que está dentro de uma área de vendas, você tem ali um CRM. Por quê? O CRM nada mais é do que uma forma de você gerenciar essas cadências e esses follow-ups que você vai fazer com o seu cliente desde o momento de prospecção até o momento de negociação com o seu cliente. O CRM é ele que vai te lembrar quando que você deve fazer um follow-up, quanto tempo vai durar esse follow-up, qual é de fato o histórico que você tem com esse cliente. Então imagine que você esteja ali na fase de negociação. O follow-up, é importante dizer que o follow-up está muito mais ligado na fase de negociação do que na prospecção. Você já passou pelo processo de qualificação e aí quando você está na etapa de qualificação, você fez ali uma ligação, você fez ali o primeiro contato com o cliente, você precisa de um local para poder registrar as informações que você teve de fato dentro daquela reunião. Se você não tiver um bom local para poder lembrar daquilo que você conversou e para que você também gerencie esses clientes, é provável que com um maior número de clientes você se perca, né? Eu já passei por isso e quando a gente começou o nosso negócio, a gente utilizava planilha, a gente utilizava agenda e a gente percebeu que quando o volume de negócio aumentou, a nossa cadência, o nosso número de follow-ups, ele se perdeu ao longo do tempo. Então considere utilizar um CRM. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Pipedrive, que é o CRM que eu mais utilizo, que eu mais gosto, porque ele é muito simples de poder utilizar. Dito isso, a gente vai então para aquela pergunta que todo mundo faz, quantos follow-ups de fato eu devo fazer? Se a gente parar para analisar, inconscientemente, a gente já sabe que um vendedor que faz contato com a gente, depois de 3, 4 contatos, ele já tende a sumir da nossa lista, ele tende a parar de falar com a gente porque ele subentende que nós desistimos de comprar alguma coisa dele. Percebe que esse é um processo muito natural de nós, seres humanos, enquanto a essa relação com o comercial. Então como que a gente deve de fato moldar? Aqui dentro do nosso negócio a gente fala que a gente faz follow-up infinito. Por quê? E aí vai entrar em muita contrapartida com o que muitas pessoas falam dentro de outros negócios, dentro de outros vídeos. Por quê? O follow-up ele vai ser de encontro àquele perfil de cliente ideal que a gente falou lá no início do vídeo. Se eu tenho o cliente ideal na minha frente, ele falou que ele tem capital, ele preenche todos os pré-requisitos para ser um cliente ideal, mas ainda não está no momento de compra, por que eu vou desistir dele? Qual a razão para eu desistir de um negócio que ele cumpre todos os pré-requisitos? A gente que está na área de vendas, a gente sabe da importância de ter um cliente ideal dentro da nossa base, porque isso facilita demais a nossa condução da negociação. O grande fato dessa venda ainda é o tempo. Então o follow-up ele vai servir para que a gente mantenha uma cadência com esse cliente, que é o nosso cliente ideal, de forma assertiva. E aí você vai começar o primeiro follow-up, o segundo follow-up, o terceiro follow-up, quantos forem necessários. Recentemente eu fechei um projeto de mais de 500 mil reais, que nós trabalhamos aqui com energia solar, que ele estava no meu funil há mais de 300 dias. Claro que eu não fiz follow-up com ele todos os dias, nem todas as semanas, mas é importante dizer que esse cliente preenchia o meu perfil de cliente ideal. Então, o que você deve fazer, como que você deve conduzir esses follow-ups, dado que você vai fazer eles de forma eterna, se assim eu posso dizer. Você vai, no final de toda a negociação, de toda a conversa com esse cliente, lembrar
e cadenciar de acordo com o compromisso que você fez com eles. E aí, trazendo para a realidade, muita gente fala, mas eu quero definir, você tem que definir uma agenda com o seu cliente no final de toda a ligação. Claro, esse é o mundo ideal, pessoal. Esse é o mundo onde você vai sair de uma reunião, você já vai definir com esse cliente um horário específico para você poder ligar para ele, para você retornar. Isso você vai fazer principalmente nas primeiras reuniões, ou seja, você fez uma primeira apresentação e aí você vai fazer um follow-up para entender se ele de fato conseguiu estudar aquela proposta que você mandou, que você apresentou para ele na próxima quinta-feira às 9 horas da manhã. Esse é o mundo ideal, mas a gente sabe que do lado de lá existem muitas outras coisas acontecendo na vida desse cliente e que ele pode não ter dado atenção suficiente. Claro, a gente vai entrar em contato naquela data, a gente vai seguir com esse processo de follow-up, mas a gente sabe que esse cliente pode não ter visto. E o que você tem que desenvolver no mundo de vendas? O que a gente chama de feeling. O feeling é justamente aquele momento, aquele ponto onde você entende que de fato aquele cliente ele tá te dando um gelo por algum motivo e aí você precisa entender o porquê que esse cliente não trouxe esse momento, essa proposta para uma prioridade. Então, quando a gente fala de follow-up, o processo investigativo ele tem que ser muito bem feito. O processo investigativo que você entende o porquê que aquele cliente ainda não comprou, o porquê que aquele cliente ainda não trouxe aquela tomada de decisão para agora, ele é muito importante. Então, por exemplo, você acaba de apresentar uma proposta e aí aquele sócio ele precisa da opinião do outro sócio. O que você vai fazer nesse momento? Você vai investigar com esse sócio que você está negociando o que aquele segundo sócio precisa entender para que você traga mais clareza no seu próximo follow-up, no seu próximo ponto de contato com esse cliente. Dessa forma, você vai conseguir enriquecer esse processo de follow-up. E aí, se a gente lembrar, a gente está aumentando o nível de consciência desse cliente em relação à minha solução, em relação ao meu produto. E, naturalmente, ele está muito mais perto da tomada de decisão. Então, vamos lembrar, o processo de follow-up aqui dentro do nosso negócio e a forma como a gente faz para melhorar a nossa conversão é fazer follow-ups de forma infinita, ou seja, eu mantenho o contato com o cliente, desde que ele seja o cliente ideal, de forma bem assertiva. Segundo ponto, é muito importante eu continuar o meu follow-up, continuar o meu processo de cadência com os clientes que eu estou negociando, mas eu vou trazer ali informações para aumentar o meu nível de consciência. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, imagine que o cliente ele esteja ali te dando um gelo, imagina que ele esteja ali de fato não te respondendo. A gente sabe que isso pode acontecer e isso pode acontecer até com possíveis negociações que vão virar logo em seguida. Mas é muito importante a gente lembrar que quando eu estou num processo de follow-up, o que eu devo fazer, e a dica extra que é justamente essa, você vai mandar uma mensagem para o cliente, imagine que esse cliente chame Luciano. Fala assim, ei Luciano, tudo bem? Olha só, estou passando aqui para lembrar que a nossa solução de energia solar, cara, vai reduzir aproximadamente 10 mil reais por mês na sua conta. E essa é uma solução, cara, que de fato pode mudar o rumo do seu negócio. Eu não esqueci de você e eu queria saber se eu posso te ligar na próxima terça-feira. Cara, percebe o seguinte, essa é a forma como eu estou abordando esse cliente, a forma como eu estou tratando esse cliente é muito diferente da média. Por quê? Na média do mercado, as pessoas vão fazer ali 3, 4 contatos com mensagens extremamente copiadas e coladas de outras e vão fazer desse processo um processo mecânico. E é justamente o que você não pode fazer num processo de tomada de decisão, num processo onde você está fazendo um acompanhamento personalizado. Isso tem escala? Claro que sim, desde que você consiga fazer uma boa gestão através de um CRM. Então lembre-se, se você fizer um follow-up de forma assertiva, se você fizer um follow-up personalizado para o seu cliente, se você estiver se comunicando com o seu cliente, é provável que esse cliente vai lembrar de você de forma muito benéfica, de uma forma muito agradável, porque você está lembrando desse cliente e está mandando um áudio ali para lembrar que a solução que você tem, ela vai de fato melhorar o negócio desse cliente. Então, falando sobre follow-up, só para fechar essa linha de raciocínio, é muito importante a gente lembrar que existem sim as cadências ali que são pré-determinadas, mas se você fizer só o que é pré-determinado, fizer só 7, 5, 10 número de follow-ups e cadências com o seu cliente, é bem provável que você está deixando o cliente que você gostaria de ter dentro do seu negócio para um outro concorrente, porque você já iniciou um relacionamento, você já iniciou ali um ponto de contato com esse cliente, ele já aumentou o nível de consciência, mesmo que seja pequeno, e você, por conta de não ter tempo ou não dar tempo para aumentar o nível de consciência desse cliente, você está perdendo ele. Então, quando você trouxer esse modelo de follow-up para dentro do seu negócio, você provavelmente vai ganhar
mais negócio, você vai de fato aumentar o seu número de vendas e aí você vai personalizar para cada cliente. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu queria trazer para vocês esse pensamento um pouco mais fora da caixa. Por quê? Eu quero que vocês entendam que se você está negociando, se você está conversando com aquele cliente que é o perfil de cliente ideal, não perca esse cliente por número de follow-up. Às vezes a gente vai encontrar clientes que eles vão de fato precisar de mais tempo, às vezes o lead time ele é maior, mas é muito importante que vocês mantenham esse contato porque esses clientes eles precisam aumentar o nível de consciência para que eles comprem de você. Então, se esse vídeo fez sentido para você até agora, se esse conteúdo de fato te ajudou, cara, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, manda um comentário aqui para mim para eu entender se de fato ele está agregando para você e se você precisar implementar uma cadência de follow-up, uma forma de gerir os seus negócios aí dentro da sua empresa, cara, e você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem aqui no Instagram que eu estou disponível para a gente bater um papo e tentar aprimorar o seu processo de vendas. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.